programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito boa tarde a você, minha querida telespectadora e meu querido telespectador aqui da elitv.com.br. É com muita alegria e sempre com muito carinho que mais uma quarta-feira estamos aqui ao vivo no estúdio da Rede Elite de Comunicações. E desde já, como sempre, eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, a você que já está ligadinho aqui em nós e ligadinha também aí na tua casa, assistindo esses momentos, você que está aí no teu trabalho, aí no teu comércio, você que está aí no teu estúdio, nos teus estúdios de beleza. Um beijo para você, Eliane, um beijo para você, minha querida Pantera, um beijo para você, minha querida Josi, um beijo para vocês todas. Eu quero também mandar um grande abraço a todos vocês de várias empresas que nos assistem. Muito obrigada a você dos escritórios, a você que está na sua academia já fazendo o teu exercício e ligadinho aqui conosco na Rede Elite. Eu quero mandar um grande abraço, um abraço muito especial a você, os meus convidados da semana passada, Denise e Leroy, e a todas as divas do podcast, as quais fizeram parte do programa Divas de Lotus esta semana e que me surpreenderam e me convidaram para entrevistá-las, e foi um sucesso. Muito obrigada, um grande beijo. Eu não posso deixar de agradecer a vocês que nos assistem de todas as cidades aqui de São Paulo e também a você que está aí no Rio Grande do Norte, através da Rádio Paineira. Muito obrigada. Obrigada a vocês do Rio Grande do Sul, através da Rádio Marconi, vocês também agora do Rio de Janeiro, através da TV e Rádio Master, aqui ligados aqui conosco na Elite TV, nos estúdios da Rede Elite de Comunicação. E também sempre eu preciso agradecer a todos os brasileiros que estão fora do nosso Brasil, das nossas fronteiras, mas que participam com tanto carinho e ficam sempre pertinho de nós através das suas mensagens, da sua audiência, dos seus áudios, e é por isso que nos motiva a estarmos sempre juntinhos de vocês. Bem, hoje o nosso programa é um programa muito, como sempre, muito especial, porque nós temos aqui um convidado que é preciosíssimo para mim. Eu estou aqui com meu amigo querido, já de muitos anos, um advogado prestigiadíssimo e também especializado na justiça do trabalho, no direito do trabalho e também em direito público. E é com muita honra que hoje eu recebo aqui o meu querido amigo Dr. Renan Fernandes. Muito obrigada, meu querido, pela tua participação, por aceitar o meu convite. É uma grande honra te receber. E fique à vontade para cumprimentar todos os nossos ouvintes, telespectadores, os seus clientes, enfim, fique à vontade, porque hoje a sala é sua. Ô, minha querida amiga, boa tarde a todos os estimados rádio ouvintes, nossos amigos telespectadores.
que nessa tarde de quarta-feira nos acompanham em todas as regiões do Brasil e do mundo. Sim. Quero agradecer o convite de estar aqui no seu programa, uma alegria imensa estar aqui na tarde de hoje. Estou aqui à disposição para conversar com você que está nos acompanhando aí na sua casa, no seu escritório, no seu local de trabalho. E dizer, minha amiga, que estou muito feliz nessa tarde, no meio de tantas coisas que está acontecendo no nosso meio, no nosso país. É uma alegria muito grande estar aqui para a gente discutir sobre o direito, discutir sobre o Brasil, deixar uma mensagem de paz, uma mensagem positiva para todos vocês que estão nos acompanhando nessa tarde. Agradeço desde já também o convite da Elite TV, da Rádio Elite, o Cancan, que é o responsável aqui pela emissora. E muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Meu amor, muito obrigada a você, querido, que mora no meu coração, não é? E principalmente por você ser essa pessoa tão participativa no direito, na minha vida, como amigo, e é uma grande honra tê-lo aqui. Você falou algo agora muito importante. Nós estamos num momento de muitas mudanças no nosso país, porque nós desejamos que nosso país esteja melhor, que a cada dia nós possamos ver as coisas melhorando. E ninguém retrata melhor sobre isso do que o cantor, na sua música Novo Tempo, Ivan Lins. E oferecendo a você essa música, meu querido, e a todos os nossos ouvintes que estão assistindo aqui, um novo tempo para cada um de nós. Até já! Rádio Elite, a grife da música. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, Rádio Elite e você, tudo a ver. Da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. Para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, todos os enganos, estamos marcados pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. Pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança.
pesados castigos. Estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Aqui você pede a sua música e a gente toca. Rádio Paineira FM. Mais uma emissora do Grupo Elite de Comunicação. Rádio Marconi FM. Do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. Uma emissora do Grupo Elite de Comunicação. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, você que entrou agora aqui no nosso programa Momentos, fique aqui conosco porque hoje nós estamos entrevistando um advogado pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Público, Dr. Renan Fernandes, aqui conosco. Meu querido Dr. Fernandes, meu amigo, eu tenho uma pergunta para te fazer agora logo no início sobre o direito. O que motivou você, doutor, a ser um doutor e escolher como carreira o direito? Pois bem, Soninha, bom, quero aproveitar essa oportunidade também e saudar todos os rádio ouvintes lá do Rio Grande do Norte, da Rádio Paineiras, né, que estamos acompanhando ao vivo lá no Rio Grande do Norte. Eu sou oriundo de uma cidade muito pequena lá no sertão do Rio Grande do Norte, chamada Patu. Fica a 320 quilômetros de Natal, um pouco distante da capital. Naquela época, aos 8, 9 anos de idade, Soninha, eu recordo que eu já participava de programas de rádio lá na cidade, às 18 horas. Tem um programa chamado A Hora do Ângelo, que é muito ligado à Igreja Católica. E naquela época eu ajudava nesses programas de rádio lá da igreja também, às 18 horas. E eu tinha 3 grandes sonhos na minha vida. Sim. O primeiro grande sonho que eu tive foi ser padre, por incrível que pareça. Porque eu era muito ligado às coisas da Igreja Católica. Eu fui coroinha muito tempo lá na cidade. Ajudava nas procissões, sempre no mês de setembro era a festa da padroeira da cidade, então eu ajudava na organização, né, daquela festa, e eu tinha esse grande sonho de ser padre. Depois eu falei assim, eu acho que não vou me adaptar muito bem sendo padre, vou fazer medicina, vou ser médico. Não acredito nisso. Era um grande sonho que eu tive. Só que eu venho de uma família muito carente, meus pais não tinham condições financeiras, e aí eu falei, eu tenho esse grande sonho, esse grande desejo de ser médico, mas me faltou oportunidade, eu não tinha oportunidade. Sim. Aí quando eu vim para São Paulo, com 12 anos, cheguei aqui junto com a minha mãe estava doente desde lá do Nordeste, e quando chegou aqui a gente descobriu, né, que ela estava com um problema de saúde, estava com tumor na cabeça. Nossa, acabou operando, ficou 7 meses e 1 dia em coma, depois veio a falecer. E na época eu estudava na Escola Estadual Padre Antônio Velasco Aragon, lá no Jardim São Domingos, lá em Guarulhos, né, uma região muito carente também. Sim.
E foi quando eu comecei a ter o desejo de tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Mas meu desejo era começar pela advocacia, Sim. entrar pela área do direito e ser juiz. Era um sonho grande que eu tinha naquela época, né? Sim. E aí eu falei, como que eu consigo ser juiz? Primeiro fazendo a faculdade de Direito, Sim. depois passando na OAB, Sim. advogando, tendo 3 anos de exercício na profissão, estudando, ralando muito para depois prestar um concurso da magistratura. Sim. Então foi a partir daí que eu conheci o direito, sonhei com essa área, como sonho, como acredito até hoje. Sim. Acho que é uma das mais belas profissões que existe, a advocacia, porque por meio dela, Soninha, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Nós podemos lutar por justiça. E, infelizmente, hoje é uma área que também está muito desvalorizada, muito saturada, tem muitos profissionais, mas a gente acredita em uma diferença. Então, fiz toda essa história, né, para o seu ouvinte, o seu telespectador, saber, conhecer, saber por que eu fui escolher o direito. Então, eu tive 3 grandes sonhos. Primeiro foi ser padre, segundo foi ser médico. E realizou o terceiro. E ser juiz, realizei o terceiro. É muito importante, sabe, o que você colocou para as nossas vidas. Primeiramente, está aí uma estatística que diz que em cada 5 famílias no Brasil existe um advogado. Para você ver o número de advogados que nós já temos aqui no Brasil. É muita gente. Eu não sei se eu estou bem certa com essa estatística, mas é mais ou menos isso que eu ouvi esta semana. Enfim, você falou que é uma das carreiras mais lindas que existe, e é verdade. Muitos advogados, muitas pessoas não dão o devido valor a essa profissão. No entanto, são 5 anos de estudo de direito. E nesses 5 anos, quando você vai se formar, de repente muda o Código de Processo Civil, e de repente mudam as leis, e de repente muda tudo. Bom, aí o advogado começa tudo novamente. É leitura, mais estudo, enfim, para defender as suas causas. Então, é uma carreira que você passa noite e dia estudando e se preocupando. Eu sempre digo, eu tenho a liberdade de falar isso, porque eu falo muito isso com a minha querida Claudinha, médica, um beijo para você, meu amor, que existem 2 profissões que salvam vidas. Uma é ser médico, a outra é o direito. Porque o médico salva a vida das pessoas e os advogados salvam o patrimônio das pessoas e dão a elas dignidade. Então, ser advogado é uma honra muito grande. Então, eu só tenho que te homenagear e te aplaudir por ter realizado e chegado até aqui. Mas logo mais eu estarei o juiz. Se Deus quiser, Deus te ouça. Bom, minha amiga, só recapitulando aqui um pouquinho. Foram 5 anos difíceis. Quando eu tive ali no primeiro dia no banco da academia da Universidade de Guarulhos, Sim. Coordenadora do curso, a professora Luciana, inclusive quero saudá-la também. Foram 5 anos difíceis, aonde nós tivemos que ficar ali, dedicando a nossa vida, principalmente quem utiliza o transporte público, tem que ficar carregando aquele vadimeco pesado debaixo do braço. Quem nunca hoje pegou ônibus, um metrô com estudante de direito, que está carregando aquele livro pesado. Então valorize hoje o seu profissional, o seu advogado ou operador do direito, porque nós temos hoje, eu vi recentemente a pesquisa, o Brasil está passando de 1 milhão de advogados. Só na cidade de Guarulhos, hoje nós temos... muita gente, né? Hoje, só na cidade de Guarulhos, nós temos quase 6 mil advogados.
Então é uma área que está muito em expansão, e isso aquelas pessoas que são bacharéis, fora os advogados que prestaram a OAB, que passaram na prova. Então nós temos muitos bacharéis, temos milhares de advogados, centenas de advogados, né? E é uma área belíssima. Ele perde noites de sono, estudando, se dedicando, como a Soninha mesmo falou. Tem as alterações da legislação, mudou o Código Civil em 2002, depois mudou o Código de Processo Civil em 2015, a CLT passou por sérias transformações em 2017, que é o tema aqui do nosso programa hoje também. Sim. Então tem muitas alterações legislativas que a gente precisa ir se adequando a elas, né? Hoje, quando a gente observa quem cria as leis, os parlamentares. Sim. E tem muitos parlamentares lá que estão lá no Congresso Nacional ou até mesmo nas assembleias legislativas nos estados, que não entendem de legislação, que são assessorados, e aí faz uma lei de qualquer jeito. Aí depois o operador do direito, ele tem todo um desgaste para interpretar, para entender como colocar aquela lei em prática, né? Então é uma profissão belíssima e que a gente se dedica, se esforça diuturnamente para poder colocar em prática a lei no nosso país. E doutor Renan, como especialista pós-graduado em Direito do Trabalho, com essas mudanças que as pessoas assim ainda estão muito incertas com o que vai acontecer, vamos falar sobre o tema. Quais as mudanças, o que ocorreu e o que está ocorrendo e quais as alterações na Justiça do Trabalho, qual todo o procedimento e as modificações e os impactos da CLT. Bom, vamos lá. A reforma trabalhista, ela é a Lei 13.467 de 2017, que alterou a CLT, que é de 1940, da época do Getúlio Vargas, tá? Então, de fato, a CLT ela estava muito antiga, muito defasada, sim, assim como o nosso Código Penal precisa passar também por uma reforma, porque o nosso Código Penal ele é muito antigo. Então, de uma certa forma, com o decorrer do tempo, as leis, a legislação vai desatualizando. Então, o fato é, o Brasil precisava realmente passar por uma reforma trabalhista. Sim. Mas não uma reforma trabalhista que retirasse direitos dos trabalhadores. Para o nosso telespectador tomar ciência e ter conhecimento, depois da reforma trabalhista, o acesso à justiça do trabalho, Soninha, foi muito dificultado. Hoje, para você, melhorou um pouco de 2021 para cá, mas até 2021, se você queria ingressar com uma reclamação trabalhista, sim, sim, o reclamante ele tinha que pensar muitas vezes antes de entrar com a ação. Porque no ato que ele entrava com a ação e ele não tivesse o benefício da justiça gratuita, para o nosso telespectador entender, o que é a justiça gratuita? Sim. A justiça gratuita é um benefício que é concedido pelo Poder Judiciário para aquelas pessoas que recebem até 3 salários mínimos, né? Então, o reclamante que não conseguia demonstrar para o juiz a sua justiça gratuita, se ele perdesse o processo, ele poderia ser condenado a pagar as custas e ainda, caso o processo tivesse uma perícia, ele ainda poderia ser condenado a pagar os honorários do perito. Graças a Deus, em 2021, em outubro de 2021, o Supremo Tribunal Federal, o STF, sim, derrubou isso. Sim. Tá? Foi apresentada uma ação direta de inconstitucionalidade, certo, em 2018 pelo Rodrigo Janot, que na época era o procurador, o PGR, Procurador-Geral da República, e o STF derrubou isso em 2021. Então teve muitas modificações que impediu, na verdade, o reclamante ingressar com uma reclamação trabalhista. Foram 3 anos, não é? 3 anos. Tanto é que os índices da Justiça do Trabalho caiu bastante. Nós temos uma estatística que em 2000 até 2017, o Brasil tinha em torno de 240 mil
novos processos por mês. Passou 2017, isso caiu para 140 mil. Foi uma queda de aproximadamente 35%. Então nós tivemos uma queda muito grande na Justiça do Trabalho. E no decorrer aqui do programa, eu espero também estar falando sobre o desemprego. A reforma trabalhista, ela foi criada com o intuito de criar emprego. Foi essa promessa que fizeram para a gente. E na verdade aumentou o desemprego, o salário diminuiu. Hoje nós podemos pegar os índices de desemprego no país, estão altíssimos. Então tudo aquilo que foi prometido com a reforma trabalhista não foi entregue. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi prometido na reforma trabalhista. Quando foi criada essa reforma e o que foi com as principais mudanças que prejudicaram e prejudicam o trabalhador. Naquela época, em 2017, o país estava com um índice de desemprego muito alto. E eles falaram que com a reforma trabalhista, isso iria melhorar o índice de desemprego. Pelo contrário, o que nós observamos foi, aumentou a informalidade está altíssima. Aumentou a informalidade, o desemprego. O último DIEESE, salvo engano, ficou em 11% o índice de desemprego. Então o índice de desemprego está altíssimo, eles não entregaram o que prometeram na reforma. Aumentou a desigualdade social, porque como a reforma trabalhista trouxe uma figura de que o reclamante ele não precisa passar, em alguns casos, pelo sindicato. Agora, como que o funcionário ele tem o poder de conversar diretamente com o empregador? Existe uma balança e essa balança não está ajustada aí. O empregador, ele está muito acima do empregado, do funcionário, né? Então, aqui já está o primeiro passo da desigualdade que a reforma trabalhista nos trouxe. Quer dizer que, no decorrer disso, uma das primeiras características foi a falta da proteção do sindicato para com os trabalhadores e, a princípio, foi entregue uma possibilidade do empregado e do trabalhador conversarem mutuamente num acordo mútuo entre as partes. Sim, pode ocorrer esse acordo mútuo diretamente entre o empregador e o empregado sem ter necessidade de passar pelo sindicato. Mas é uma desigualdade muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Bom, a reforma, ela trouxe algumas coisas boas também. A gente não pode simplesmente bater na questão ruim. Uma coisa boa, no meu entender, que trouxe a reforma, foi a questão do acordo extrajudicial. Sim. Hoje, pode ocorrer um acordo extrajudicial sem ter necessidade do processo entre o patrão e o funcionário, desde que esse funcionário ele esteja assessorado por um operador do direito, por um profissional, por um advogado. Então, isso também facilitou na reforma. Sim. O contrato intermitente... Fala um pouquinho sobre o contrato intermitente. O que é? O que significa isso, principalmente na área da saúde, né? A gente... Eu não tenho conhecimento se os funcionários da área da saúde estão utilizando desse regime do contrato intermitente. Sim. Mas isso é legalizado para todos os funcionários, tá? Sim. Para todas as pessoas, todas as empresas que queiram se utilizar desse método. Sim. O contrato intermitente é celebrado de uma forma escrita. Ele precisa ter a subordinação, né? Tem a contratação. Essa contratação, ela tem que ser feita entre o dono da empresa, entre a empresa e o funcionário, mas ele não tem a obrigatoriedade, o funcionário não tem a obrigatoriedade de estar todos os dias naquela mesma empresa. Digamos, o dono de um restaurante. Sim. Ele contrata um funcionário para trabalhar para ele ali na segunda, na quarta e na sexta. Sim. Esse funcionário, se ele quiser procurar outro trabalho em uma pizzaria para trabalhar na terça e na quinta, ele pode. Ele pode. Tá? E ele recebe por hora trabalhada.
Então a hora trabalhada dele é colocada no contrato. É celebrado o contrato de trabalho, né? E a empresa, o empregador, ele vai colocar, eu vou te pagar um exemplo, R$18,40 por sua hora trabalhada. E aí, se ele trabalha 8 horas por dia, ele vai calcular as 8 horas vezes R$18,40. Quando chega no final do dia, ele sabe o que vai receber. Puxa vida, que interessante isso, não é? Essa modalidade, eu particularmente também sou favorável, porque o contrato intermitente melhorou muito a qualidade do serviço. Sim. Mas a gente precisa entender também, né? E se um empregado sofre um acidente de trabalho? Se tem um acidente de trabalho lá, como que a justiça... Qual a segurança? Qual a segurança jurídica? Jurídica desse empregado. E aí eu te respondo, depende. É uma palavra de todo advogado, né? Depende, gente, é a palavra... Porque cada tribunal está entendendo de um jeito. Esse depende é perigoso. Mas, amigo, antes de continuar, doutor, aqui... nós estamos sendo homenageados lá pelo Felipe de Guarulhos e ele te faz uma profissão. Qual a dica que você daria para quem quer começar ou se interessar na profissão de direito? Diante do que você está falando agora, qual a dica que você daria não só para o Felipe, mas para todos que querem ingressar nessa profissão do direito? Bom, será que é o doutor Felipe Gusmati? Ele falou aí ou não? É doutor Felipe de Guarulhos. Tá bom, se for o doutor Felipe Gusmati, é nosso colega de profissão também. Agora, se não for o doutor Felipe Gusmati, um abraço para o Felipe que está nos acompanhando lá em Guarulhos. Um abraço, obrigada. A pergunta dele foi, que dica eu dou daria para quem quer começar? Primeiro, amor pela profissão. Porque se não for uma coisa que você quer muito, nem adianta você vai tentar. Desistir, porque a advocacia acima de qualquer coisa é amor. É querer fazer a diferença na vida das pessoas. E é se entregar. Porque a gente, quando está no escritório de advocacia, a gente tem que administrar, a gente tem que peticionar, fazer carga de processo. É muitas coisas. Então, primeira coisa, Felipe, amor pela profissão. Você tem que ter amor, tem que ter cuidado, zelo. É aquilo que você sempre sonhou. Porque senão você vai começar e não vai terminar a faculdade. Felipe, muito obrigada pela participação. Está respondido aí, viu? A outra pergunta é da Renata, lá do Pimentas. A profissão de direito requer muitas leituras. Você tem uma biblioteca em sua casa? Renata do Pimentas. Antigamente tinha, hein, doutor? Antigamente era obrigatório, né? Não tinha jeito. Renata, hoje os meios de comunicação, a internet, os e-books facilitam bastante, principalmente para quem quer estudar. Mas, logicamente, que eu tenho alguns livros de cabeceira, como do Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil, Direito de Família, os livros da editora... Vou fazer propaganda agora? Pode fazer, não tem problema. Os livros da editora Juspódio é muito bom também, então tenho vários. Principalmente resumos para concurso público, que hoje é uma área que eu foco bastante, para o MP, para a magistratura estadual. Então, com certeza, eu tenho muitos livros e eu sugiro, se eu puder deixar uma sugestão, que mesmo que não seja da área do direito, a senhora também faça bastante leitura, porque isso enaltece muito a nossa cultura e a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Em todas as áreas, não é? Com leitura certeza. É muito importante, não, Com meu certeza. amigo? Estamos também sendo homenageados aqui pela Luciana, da Vila Sabrina. Muito obrigada, meu amor. A Sandra de Itaquera, o Nelson também de Itaquera, o Bruno lá do Recife. Obrigada, Bruno. A Bianca do Jabaquara, a Madalena do Piauí, a Sandra de Santo André. Muito obrigada, Sandra. Aqui também a Lígia da Alemanha. Olha, estamos distante, querido, mas bem pertinho aqui, viu, de vocês, através da Eli TV.
a Heloísa de Santa Cecília, aqui também Amanda de Lisboa. Manda um abraço lá para Portugal. Um abraço, Amanda. Olha, tenho muita vontade de conhecer Portugal, inclusive a cidade de Porto. Dizem que é muito bonito. É linda, eu conheço. Olha, é linda. Eu que... tive esse privilégio. É um privilégio mesmo. É muito lindo. Um beijo aí para todos os portugueses, viu? A Selma de Curitiba, Andréia lá do Emirado Árabe. Obrigada, Andréia. O Felipe do Piauí, a Simone de Santo André, a Renata de Vila Madalena, a Ana da Freguesia do Ó e a Joana lá de Joinville. Muito obrigada, meus amores, pela participação. E continuando a conversar, meu querido, como que ficaram os acordos coletivos diante disso tudo? Tá. Soninha, se me permite, eu quero só fazer ainda uma ponderação com relação ao contrato intermitente, que o funcionário que presta o trabalho intermitente, depois ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então, e nós falando sobre você, antes eu da homenagem, nós estávamos falando sobre quem se responsabilizaria sobre o acidente de um trabalhador intermitente. Os tribunais têm entendido de forma muito diferente, tá? Eu acho que é um tema que deve ser pacificado, inclusive, pelo próprio TST, Sim. que é o Tribunal Superior do Trabalho. Sim. Então, depende muito do tribunal de cada região. Tem tribunal que entende que a responsabilidade vem a ser realmente do empregador e tem outros tribunais que têm outro entendimento. Certo. Tá? Então, é uma questão ainda que não está pacificada. Difícil, não é? Que não está pacificada. Difícil isso. Muito difícil, porque muito cada um difícil. entende de uma forma. Então, essa questão do entendimento também dificulta muito quando a gente ingressa com a ação. Porque, às vezes, nós, advogados, temos um entendimento, mas o juiz não segue aquela corrente que a gente segue. É complicado, Aí né? vem a primeira lição, vem a segunda, vem a terceira. Com certeza. E assim vai, muito estudo, não é? Com certeza. E qual a outra modificação, querida, que afetou os trabalhadores, que vem afetando? Bom, a principal, no meu ponto de vista, que eu falei aqui no início do programa, foi essa questão da justiça gratuita. Isso causou muito medo para os reclamantes ingressarem com a ação. Eu imagino. E pensa comigo, hoje, qual funcionário está lá, cumpre sua carga horária de trabalho certinho, a empresa dispensa, ele não recebe férias, não recebe 13º, qual funcionário não vai procurar a justiça para ingressar com uma reclamação trabalhista? Para buscar o que é dele de direito. Direitos. É um direito dele. Sim. Né? Então, quando o reclamante ele já procurava o Poder Judiciário para discutir isso, ele já discutia com medo. Depois que o STF derrubou esse que considerou inconstitucional esse artigo da reforma trabalhista, foi que as coisas começaram a mudar. E as pessoas começaram a ter mais coragem de procurar seus direitos. A gente não pode cessear o direito dessas pessoas de buscar o que é seu. Foi esse, inclusive, Soninha, um entendimento, salvo engano, do ministro Alexandre de Moraes, que ele proferiu no voto dele, quando ele estava falando: eu não posso impedir o direito de uma pessoa. Aliás, o advogado, não é? É o profissional que defende não só o direito de uma pessoa, mas, acima de tudo, a justiça social, né, querido? O direito de todos, né, de todos dentro da sociedade. É essa força que dá força também, eu tenho certeza, aos juízes, a todos os que têm essa responsabilidade sobre o ser humano, não é? Que é o direito de zelar pela vida, não é? Das pessoas. Então, e como ficou, querido, vamos falar um pouquinho das férias, que houve uma mudança também. Sim. Nas férias. E como ficou essa mudança? As férias agora pode ter vários períodos, né? Pode ter um período de 10, pode ter um período de 20, então vai ser de acordo com o que o funcionário e o empregador acordar ali. Só não pode ter períodos inferiores a 10 dias. Como assim? Então pode ter um período de 15 dias, pode ter um período de 20. Sim. O funcionário ele tem 30 dias de férias, exemplificando aqui. Sim. Então nesses 30 dias ele pode pegar
10 dias em janeiro, um exemplo, Sim. e 20 dias em outubro. Ou pode pegar 15 dias em janeiro, 15 dias em outubro. Ele não pode pegar períodos inferiores a 10 dias. Então, entendi. as férias que antes era 15, 15 ou 30, agora pode ser 10, 20, 15, 15. Isso vai de acordo com que eles acordarem dentro da empresa o melhor período. Uma coisa que a gente precisa se atentar também, Soninha. Sim. Antes da reforma, os advogados ingressavam com a reclamação trabalhista e não liquidavam os pedidos. Depois da reforma, isso caiu. O pedido tem que ser certo e determinado. Tem que estar na causa de pedir no pedido. Tem que estar a fundamentação. Então, quando eu ingresso com uma reclamação trabalhista, Sim. eu tenho que dizer para o juiz. Isso vai estar na petição, né? Eu estou falando dizer para poder facilitar o entendimento dos nossos Sim. telespectadores. Sim. A gente vai ter que colocar na petição. Sim. Olha, juiz, o reclamante tal, ele vai ter um valor X aqui de saldo de salário. Ele vai ter um valor X aqui de aviso prévio. Ele vai ter um valor X aqui de 13º. Antes da reforma, o que os advogados colocavam? Tudo apurar. Agora tem que ser tudo liquidado. Outra coisa que mudou também, dano moral. Antes da reforma, a gente colocava lá 40 mil reais de dano moral. Hoje não, isso mudou. Tem que ser de acordo com o artigo 223, salvo engano, tá? Da CLT, letra Sim. G da CLT, Sim. que diz que o dano moral, ele pode ser, se for de natureza leve, até 3 vezes o último salário do reclamante. Certo. Natureza média, até 5 vezes o último salário. Grave, salvo engano, até 20. Gravíssima, 40. Então, existe uma tabela. Essa tabela precisa ser seguida hoje. A gente não pode colocar tudo apurar. Não. Inclusive no dano moral. Tem que ser liquidado o pedido. Mas isso também trouxe assim mais... Como é que se diz? Mais consciência para as pessoas também, não é? Sim. Porque o cliente muitas vezes fala, não, eu tenho direito a tantos mil reais. E quando na verdade não é bem assim, o entendimento sobre o dano moral, que o Sim. dano moral você não consegue de repente. O dano moral tem que ser muito bem caracterizado também, né? Bom, o meu entendimento, tá? Isso também melhorou muito com a reforma. Sim. Porque, como eu disse, a lei antiga, a CLT, ela é de 40. Então, antes, as pessoas chegavam lá e pediam qualquer valor de dano moral. A gente também tem que ser honesto. Isso, o dano moral virou o quê? Um comércio? Não. O dano moral tem que ser realmente algo que você sofreu ali dentro da empresa, né? Tem que ser algo que você passou, né? Digamos, o empregador te constrangeu ali na presença de várias pessoas, proibiu você de ir no banheiro. Hoje, uma coisa que a gente está vendo muito no escritório é um controle excessivo da ida ao banheiro. Eu fico me perguntando, como pode uma empresa controlar de forma excessiva o funcionário na ida ao toalete? Isso é inadmissível, né? Agora, tinha pessoas que simplesmente ingressavam com a reclamação trabalhista para pedir dano moral. Hoje não, você precisa justificar por que você está pedindo aquele dano. Hoje é muito consciente, tudo Sim. tem que ser muito consciente, Sim. não é? E ter cuidado, senão a culpa é do advogado, viu? Com certeza. Meu querido, e como ficou o direito dos empregados domésticos? Como ficou? Bom, a empregada doméstica tem a Lei 150, salvo engano, de 2015. Posso Sim. até confirmar depois, mas salvo engano é a Lei Complementar 150 de 2015, que fez toda essa alteração. O empregado doméstico hoje ele também é regido pelo E-Social, tem aquela contribuição do INSS. Com Sim. relação à reforma trabalhista, o empregado doméstico não teve nenhuma modificação, tá? Ele sim. continua sendo regido pela Lei Complementar 150, salvo engano, de 2015. Certo. É a 150 de 2015 mesmo, a Lei Complementar 150. Porque eu estou perguntando isso porque antes você tinha uma, digamos,
uma trabalhadora, né, uma empregada doméstica, e ela trabalhava 3, 4 dias da semana, 3 dias, e não havia o vínculo empregatício. Hoje não é assim, né? Não, a Lei Complementar 150 alterou, por isso que hoje, se você tiver uma diarista, o nome já diz, né? Diarista é aquela pessoa que vai na sua casa 1, 2 vezes na semana no máximo, fazer diária. Passou disso, se ela tem subordinação, se ela recebe salário, que é onerosidade, se ela tem a habitualidade de todos os dias, com certeza, se ela ingressar com uma reclamação trabalhista, ela vai ter o reconhecimento de vínculo. É muito importante falarmos sobre essas alterações todas, porque tem muitas pessoas que desconhecem, que acham que não, que é tudo normal. Olha, não, e mesmo também a diarista gosta do que faz e fala, não, mas eu venho um dia a mais para a senhora, eu fico vindo, não tem problema nenhum. Tem problema sim, não é? Diante da lei, é um grande problema. Por isso que tudo que você, inclusive se você fizer até um contrato de prestação de serviço, depois ela pode ingressar com a reclamação trabalhista e falar assim, olha, eu ia lá todos os dias, cadê o meu registro na CTPS que eu não tive, né? Então tudo tem que estar muito bem documentado, não adianta aquela conversa verbal, né? Eu sou de uma época lá no Nordeste, dizia bastante do fio de bigode. Hoje o fio de bigode não funciona. Não existe se mais. você não documentar, se você não fizer o registro, não fizer todos os recolhimentos que tem que ser feito, se essa pessoa ingressar com a reclamação trabalhista, com certeza ela vai receber os direitos. Meu querido, eu não sei se é cabível essa pergunta, mas fala um pouquinho das grávidas. Como que fica o direito das gestantes? Bom, a grávida, ela tem o direito à estabilidade, que isso está na CLT. Sim. Né? Então, se ela está trabalhando, ela acabou adquirindo a gravidez ali no período de trabalho, ela vai ter direito à estabilidade, os meses que ela ficar em casa, que é de 120 dias, 4 meses, né? Tem uma questão que eu não recordo agora, um decreto do presidente da República, que não é recente, mas disse é uma empresa amiga da mulher, alguma coisa assim. Sim. Diz que isso pode ser inclusive prorrogado, mas com relação à reforma não foi alterado, ela permanece com o mesmo período de estabilidade que ela tem e a licença maternidade que já está regido pela CLT. Certo. E no trabalho doméstico, o fato de trabalhar com produtos domésticos, não existe periculosidade não, né? O máximo, e aí a perícia quem vai dizer, mas o máximo que pode acontecer, sim, no meu ponto de vista, enquanto profissional do direito, isso o perito, quando for até a residência, vai poder verificar, o máximo que pode acontecer é um adicional de insalubridade, porque pegou em lixo sujo, alguma coisa do banheiro. Agora a periculosidade não. Olha, seria uma coisa interessante. Isso eu aprendi na época de faculdade. Sim. Insalubridade é tudo aquilo que mata aos poucos. Então aquilo que vai matando aos poucos é insalubridade. Aquilo que mata de uma vez é uma periculosidade. Então não tem como a pessoa que trabalha em serviço doméstico isso. Como é que mata aos poucos? É a insalubridade. Aquilo que mata de uma vez é a periculosidade. Então não tem como uma pessoa que trabalha em uma residência, em uma casa de família, receber periculosidade, porque ela não vai morrer de uma vez. Com certeza. Ai, gente, a gente tem que brincar um pouquinho também, né? Agora, falando um pouquinho de direito público, o que é o direito público, doutor? O direito público, ele é um ramo do direito, né, que estuda todas as repartições públicas, tudo que é público, que é do povo, né? Então, hoje, as pessoas, o público, ele precisa desse direito, tá? E os administradores do direito público são os nossos governantes. Eles estão ali para exercer o público, que é certo, tudo aquilo que é do povo. Certo. E o povo fiscaliza.
A gente gostaria, mas infelizmente nem sempre. É difícil, não é? Infelizmente, a maior parte das pessoas não tem esse espírito de fiscalizar, esse dever que eu entendo que é um exercício de cidadania, né? Exercitar a sua cidadania, saber com que está sendo gasto o seu dinheiro. Afinal de contas, todos nós somos contribuintes. Todos nós pagamos impostos, então a gente precisa saber para onde está indo o nosso dinheiro, para onde está indo o dinheiro público. O dinheiro público é do povo, então as pessoas têm esse direito de saber. A mesma coisa agora, está se aproximando um período eleitoral. Sim, sim. Foi aí disponibilizado bilhões para o fundão, né? Tem partidos que vai receber milhões, né? E você fala assim, esse dinheiro não poderia estar sendo gasto para educação, para a saúde? Tantas pessoas, o Brasil está batendo uma marca aí muito triste, mais de 600 mil pessoas morreram por conta do Covid, né? Esse dinheiro não poderia ter ido para salvar vidas, para comprar vacina de forma antecipada? Sem falar na educação, não é, querido? Que está defasada. Totalmente. Quando você vai em uma escola pública hoje, é triste o estado que se encontra, né? É muito triste. Então, o público deveria fiscalizar o nosso dinheiro. É uma pena que isso não acontece. E os órgãos, se me permite, os órgãos do Poder Judiciário também poderiam ir mais a fundo. O que a gente vê hoje, muitas das vezes, o próprio Ministério Público poderia se aprofundar com que vai ser gasto o dinheiro do povo. E o que a gente vê que às vezes passa despercebido. Isso é muito ruim. Então, você que vê aí, só me permite aqui uma sugestão, se você vê uma obra inacabada no seu bairro, se você vê um dinheiro público, um dinheiro que é seu, um dinheiro do povo, essa é a função do administrador público, tá? Se você vê um dinheiro que é seu, que não foi bem empregado aí na rua, no bairro, no local onde você mora, denuncie. Procure o Ministério Público, faça uma denúncia, porque você tem que saber onde está sendo empregado o seu dinheiro. Faça a sua parte como cidadão. Você não acha que isso falta um pouco de estudo? Porque antes nós tínhamos a educação moral, cívica. Você não acha que isso falta muito nos estudos, nos colégios, alertar isso e voltar essa educação que seja dos direitos morais, políticos das pessoas, civis também? Sim, Soninha, com certeza. Eu entendo hoje, eles falam bastante que o brasileiro está endividado. Eu acho que todo veículo de comunicação hoje, quando você liga, fala da dívida do brasileiro. Mas você aprendeu na escola como gastar seu dinheiro? Não. Não. Hoje, o Brasil, o estado de São Paulo, muitas cidades, eles precisavam ter uma disciplina que discutisse as finanças do povo. Para desde pequenininho você já crescer aprendendo a gastar seu dinheiro. E as próprias crianças estariam ensinando os próprios pais. Sim, as pessoas. A educação precisa ter uma disciplina específica para finanças, precisa voltar àquela época que discutia a história do Brasil, que discutia a história da sua cidade. Hoje as pessoas estão crescendo e muitas das vezes não sabem a história do seu bairro. E não sabe também a função do que nós escolhemos, de quem nós escolhemos, os vereadores, os deputados. Tem muitas pessoas, doutor, que vão eleger sem saber nem quem são, nem para que servem, o que faz o vereador, o deputado federal, o deputado estadual. Não tem consciência da importância de quem ele está elegendo. Sim. E isso tudo é uma falta de informação muito grande. Não é nem desinteresse, é falta de informação mesmo. Sim. Infelizmente. Só que assim, as pessoas também têm culpa? Tem. Só que o maior culpado hoje é o nosso governo. São os nossos governantes.
Porque será se eles querem a Mariazinha ou o Joãozinho tendo conhecimento da história, tendo conhecimento das finanças? Se ele tiver conhecimento das finanças, ele não vai contrair empréstimo no banco pagando uma alta carga de juros. Sim. Então, às vezes, o nosso governo, ele peca muito, ou melhor, ele peca quando ele não ensina, quando ele não orienta, quando as pessoas não têm uma educação financeira, quando as pessoas não têm uma introdução ao direito. Hoje, Soninha, vale muito a gente ressaltar isso. Sim. Todo mundo fala assim, é o meu direito, eu tenho direito. Agora, e o meu dever? Qual que é o meu dever? Eu sei quais são os meus direitos. Agora, qual que é o meu dever? Eu acho que vale muito a pena a gente fazer essa análise, porque as pessoas nós estamos cheios de direito. Agora, qual que é o nosso dever? Será se quando a gente joga o papelzinho de bala lá na rua, a gente não está falhando com o nosso dever? Será se quando a gente distrata o nosso próximo, a gente não está falhando com o nosso dever e faltando com aquele mandamento que diz amai o teu próximo como a ti mesmo? Será se quando a gente passa a perna no nosso irmão, a gente não está faltando com o nosso dever? E quando ele vai procurar o direito dele e a justiça fala, ele tem direito, e aí você vem desesperado, chorando, doutor, você não fez o trabalho bem feito. Às vezes não é o doutor que não fez o trabalho bem feito, é você que faltou com o seu dever. Verdade. Ou muitas vezes até com a verdade num processo. Sim, olha, hoje eu tenho um lema no escritório que quando eu vou atender qualquer pessoa, primeira coisa que eu falo, olha, aí fora você pode falar qualquer coisa. Agora, para o profissional, para o advogado, que é quem vai defender seus direitos, você tem que falar tudo. Sim. Porque eu não vou pegar um processo, uma ação, uma causa, sem saber a verdade. E ainda tem aqueles que não contam a verdade. E aí depois, no decorrer, você vai... do processo, você vai vendo, vai se decepcionando. O que realmente está acontecendo, né? Então, só para... A gente vai falando de tantos assuntos, de tanta coisa. E tem muitas pessoas aqui participando, querido. Tá, então já volto para a Lei 13.467. Então, volta. Antes, deixa eu agradecer todas as pessoas que estão te homenageando também e participando aqui do nosso programa. Muito obrigada a você, Cristina do Canadá, a Patrícia de Sorocaba, a Cecília de Mogi das Cruzes, obrigado, Cláudio do Piauí, o Gilson lá de Guarulhos, também a Carla de Santo Amaro, obrigada, querida, a Karina de Curitiba, a Rose de Campinas, o Roberto do Emirados Árabes, muito obrigada, a Ivone de São Mateus, o Pedro de Morumbi, também o Pedro da Vila Guilherme, obrigada, a Tereza da Vila Ré, o Walter do Ceará, olha aí o Ceará participando, a Sheila lá de Guarulhos, obrigada meu amor, a Gabriela de Guarulhos, também a Shirley de Osasco, a Eliana de Sapopemba, muito obrigada aqui também, a Selma lá do Recife, essa terra maravilhosa, a Sandra de Guarulhos, a Maria lá de Lisboa, obrigada, a Silvia do Recife, a Sandra de Guarulhos, a Sara da Vila Matilde, o Robson do Emirados Árabes, o Marcos de Curitiba, também participando a Laís lá de Jandira, o Edson de Emirados Árabes, a Natália de Guarulhos, também a Simone dos Jardins, o José da Bahia, lá de Feira de Santana, obrigada José, a Amanda de Vila Guilherme, a Beatriz de Guarulhos, olha quanta gente, meu amigo, a Gabriela de Vila Romana, a Irma da Alemanha e também a Lúcia do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por essa audiência tão grande e pela participação aqui nessa conversa, nesse diálogo tão gostoso com você, doutor Renan. E eu gostaria de também te perguntar o que é o banco de horas? O banco de horas é tudo aquilo, digamos, você tem que trabalhar 44 horas semanais. Certo. Tudo aquilo que você faz além disso, tá?
vai para o banco ou a empresa precisa te pagar em horas extras, tá? Então, banco de horas, aquele feriado prolongado, a empresa fala assim, vou utilizar o banco de horas. Certo. Vai utilizar aquela hora a mais que você trabalhou na segunda, na terça, na quarta, tá? Naquele feriado emendado. Então, eles juntam um período de horas. Quando tem um feriado prolongado, utiliza aquele banco de horas. Isso se você não recebe em horas extras. E fala um pouquinho, houve mudanças nas horas extras? Não, com a reforma não. Não, com a reforma não. Ficou assegurado também. Mesma coisa, banco de horas permanece, não teve alterações nesse sentido. E o que mais dentro disso, desses aspectos, houve as alterações? Bom, tem alguém da Espanha nos acompanhando? Não recordo se você falou alguém. Mas nós temos sempre... Tem pessoas lá. Pessoas na Espanha. Bom, eu queria falar um pouquinho, porque na Espanha, a reforma trabalhista de lá foi revogada recentemente, tá? E aqui no Brasil, quando chega esse período eleitoral, muitos candidatos a presidentes começam a discutir sobre esses assuntos. Sim. E aqui no Brasil estão discutindo a revogação da reforma trabalhista, dependendo aí do resultado das eleições. Então, se a gente estudou a reforma trabalhista de 2017 para cá, tudo aquilo que a gente aprendeu da reforma, com as alterações, porque teve MP 808, teve essa ação direta de inconstitucionalidade que o STF julgou em outubro do ano passado. Então, foi tendo várias alterações aí no meio do caminho. Tudo aquilo que a gente aprendeu nesse meio do caminho, se tiver a revogação, a gente vai ter que desaprender. Então é assim, pessoal, na Espanha, quando... E a gente dando risada do desaprender. Então, olha que coisa. É porque é um desespero. É uma risada de desespero. Risada exatamente desesperadora. Por quê? Porque tudo isso, toda essa dedicação em defesa do trabalhador, com as mudanças, os estudos, a adaptação de tudo isso, fica tudo perdido como uma revogação. É uma risada de desespero. E volta para trás. Né? Porque a gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar. Novamente. A reforma, ela tem alguns pontos que precisam de atenção? Sim, muitos pontos. Agora, revogar totalmente a reforma, a gente vai estar em uma tremenda insegurança jurídica. Porque tudo aquilo que foi praticado nesses últimos anos, eu vou revogar tudo? E volta para o ano lá de 40. Então, vou revogar tudo. Então é um caso muito que a gente precisa pensar. Tem pontos que precisam mudar. Como a gratuidade, que o STF já reconheceu, já mudou. A questão do negociado sobre o legislado, isso também precisa ser alterado alguns pontos. Sim. A questão da negociação, que eu falei no início aqui, como que o funcionário vai negociar diretamente com o patrão. Sim. Não, essa negociação precisa voltar para os sindicatos. Agora, a contribuição sindical, eu acho que deve permanecer de forma facultativa, não obrigatória. Também, eu entendo isso. Eu ia te fazer essa pergunta. Essa contribuição obrigatória deveria ficar da forma que facultativa. Está. Facultativa, porque tem muitos funcionários que tiram aquele dinheiro que é do sindicato e muitas das vezes aquele dinheiro vai faltar na compra do pão, do leite, não sei. Então, a contribuição sindical poderia permanecer facultativa, não obrigatória. Sou da seguinte teoria, eu acho que tudo aquilo que é obrigado, que é forçado, às vezes não dá certo. Então, quando o funcionário ele contribui de uma forma facultativa, de livre e espontânea vontade, a probabilidade é dar mais certo. Né? E também diminuir um pouco o poder do sindicato, né? Sim, agora revogar totalmente a reforma trabalhista, eu acho que a gente vai estar em uma tremenda insegurança jurídica. Pode escrever isso aí, os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Revogar totalmente a reforma, a gente vai ter uma insegurança na Justiça do Trabalho. E também você não entende, doutor, que tudo no direito, primeiro, aconteceu essa reforma, houve uma adaptação, está havendo uma adaptação para o trabalhador, também para o empregador. É uma adaptação. O que deu certo, continua. O que é bom para ambos, deve continuar. Mas aquilo que
seja prejudicial, tem que ser revogado, sim. E você não entende que a força dos advogados influi muito nisto também? Sim, infelizmente a nossa classe é muito desunida, né? Infelizmente a nossa classe, a advocacia, ela é muito desunida. Mas quando tem uma classe unida, onde todo mundo defende aquele ideal, sim, eu acho que a tendência é dar mais certo, né? Sim. Como você mesmo falou agora há pouco, a gente precisa rever alguns pontos, isso é fato. Agora, aquilo que vem dando certo, por que mudar se está dando certo? Por que mudar se está dando certo? Né? Por que não gastar energia em uma reforma tributária? O Brasil hoje é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. Então, ao invés de discutir a revogação total da reforma, ao invés de discutir a revogação, discutir apenas alguns pontos, sim, e gastar energia para discutir uma reforma tributária que a gente está precisando, discutir uma reforma administrativa. Querido, antes nós temos áudios para você. Antes de continuarmos. Quero homenagear todos os advogados, em especial o doutor Renan Fernandes, grande amigo, parceiro, conhecedor da legislação trabalhista. Parabéns pela sua entrevista, está maravilhosa. Um abraço, Osmário. Olá, o doutor Osmário. Muito obrigado, doutor Osmário. Quero aproveitar também, amanhã é o nosso dia, amanhã é o dia do advogado, parabenizar o doutor Osmário pelo dia do advogado. Um grande abraço. Olá, família boa, saudações aí a todo o pessoal que está ligado ao programa. Uma saudação extensiva também ao pessoal da produção, aí os apresentadores, o apresentador. Daqui é o poeta Quito Longo, falo a partir de Angola. De Angola, muito obrigada. Poeta Maria, estou na cidade de Araripina, aqui em Pernambuco. Estou ouvindo a música de vocês todos aí, radialitos. Grande abraço, minha conterrânea. Olá, meus queridos amigos, aqui quem fala, eu sou o Fuleiro mais alegre do Brasil, com a Morena de Corumbá. Opa! Nós também estamos juntos na Rádio Elite de São Paulo, com o nosso querido amigo Cancan. Um abraço a todos vocês, a todos os telespectadores dessa rádio aí, a Rádio Elite. Toca a nossa moda aí. Ei, meus irmãozinhos, tem mais. Sonia, ele é sanfoneiro, faltou ele colocar uma palhinha aí pra gente ouvir, né? No final a gente coloca. Olá, eu sou Abraham e estou escutando Rádio Elite desde Barcelona. Eu estou adorando a programação. Saludos desde Espanha para todos os ouvintes de Rádio Elite que está sonando na Europa inteira. Adoro. Oh, falei do país dele agora há pouco, hein? Que revogou a reforma trabalhista. Obrigada. Boa tarde. Aqui quem fala é a mãe da Cidade de Santos. Quero mandar um beijo para você, Soninha. Um beijo. Amo muito você. Você é muito linda e fofa. Para mim, eu sou uma princesa Barbie. E também quero mandar um beijo pro convidado, o Dr. Renan. Um beijo para ele. Outro. Também quero mandar um beijo especial para o Cancan. Um beijo para ele. Amo muito ele. Ele é muito lindo e fofo. Estou com muitas saudades dele. Também quero mandar um beijo especial para a Cris. Um beijo pra ela é muito linda e fofa. Pra mim é uma princesa Barbie. E também quero dar um beijão pro Japa do Pânico. Um beijo pra ele, eu amo muito ele. Estou com muitos atrás dele. Então é isso. Beijos também. Beijo, Mai. Logo você no programa. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, pessoal da Rádio Elite FM. Aqui é a Miriam Girafinha, passando para desejar a todos vocês uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus. Obrigada, meu amor. Eu sou Muito obrigada a todos vocês que enviam esses áudios com tanto carinho. Muito obrigada a você, Mai Bueno, que logo vai estar aí sendo entrevistada pelo Cancan na Rede Elite aqui. Olha, vou participar dessa entrevista, viu? Aliás, todos nós. A Mai Bueno é a nossa fiel. Ela que assiste o programa, está sempre fazendo parte, homenageando. Enfim, um beijo para você, minha querida. Meu querido amigo, e continuando a falar sobre as reformas, o que mais você traz para a gente em relação a isso tudo
para quem está assistindo? Bom, para quem está nos acompanhando, como falei anteriormente, eu acho que nesse momento nós precisamos gastar as nossas energias para melhorar alguns pontos da reforma trabalhista, mas não revogá-la totalmente. Discutir a reforma tributária, o Brasil precisa passar urgentemente por uma reforma tributária. A gente tem uma das maiores cargas tributárias do nosso país, então isso precisa mudar. Uma reforma administrativa. Hoje nós temos servidores com altos salários no alto escalão do governo. Como mudar isso, meu querido? Por meio dos nossos parlamentares. Por meio dos nossos parlamentares. Eles devem apresentar uma reforma administrativa. Se eu não estou enganado, Soninha, sim, já tem um projeto de reforma administrativa no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Sim. E aí entra a questão, né? Faz a reforma administrativa, o coitado do advogado vai sofrer para estudar tudo de novo. Por isso que eu digo, a gente nunca para de estudar. Não, mas é necessário. Mas é necessário uma reforma administrativa. A administração pública não pode continuar da forma que está, com altos salários. Hoje, o nosso país, o nosso governo, ele tem uma despesa altíssima. E a gente poderia estar gastando isso com educação, com saúde, com assistência social. Prestou atenção hoje, quem mora aqui no Brasil, a quantidade de pessoas em situação de rua que está nas nossas ruas, nos nossos bairros. Sim, principalmente aqui em São Paulo. Aumentou drasticamente. Aumentou demais. Com a reforma administrativa, a administração ia sair mais barata, ia cortar muitos benefícios, ia sobrar dinheiro para investir em outras áreas. E para acolher essas pessoas, para tratar essas São nossos irmãos que estão dependendo, não é, de nós. E com essa pandemia também, que houve assim uma queda muito brusca na condição de vida das pessoas, não é? De moradia, de saúde, de tudo. Então eu acho que é a união, é realmente os nossos saber escolher os nossos representantes para nós termos um futuro melhor, né, querido? Sim, são nossos irmãos que estão aí na rua, passando necessidade, dificuldade, e que a gente precisa também fazer a nossa parte. E doentes, né? Não é só dificuldade, estão muitos doentes. Com muitas pessoas aí perdendo os empregos por depressão também. Sim. Porque bate o desespero, não é, doutor? Hoje a doença mental é uma das principais causas das pessoas irem para o mundo das drogas, das pessoas irem para o alcoolismo. Por quê? Ela começa a impressionar, começa a colocar as coisas na sua cabeça. E se não tem com quem conversar, ela vai para a rua, vai praticar o suicídio, uma série de coisas. Então, tudo isso nós precisamos mudar. Porque a impressão que dá é assim, nada vai mudar, não é? Mas a gente precisa ter esperança. O marasmo, não é? Para muitos, nada vai mudar, vai ficar tudo igual. Por quê? Porque muitas pessoas perdem, o cidadão, na verdade, vai perdendo a força, a esperança, o que não pode ocorrer. Com certeza. Não é? A esperança, ela é algo que nós nunca podemos deixar perder. Quando meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe faleceu, eu tinha 12. Ou seja, eu fiquei órfão de pai e mãe muito novo. E eu nunca perdi a esperança. Por mais dificuldade que eu passe, você é testemunha disso, a gente se conhece desde 2013, salvo engano, né? Tem bastante tempo que a gente se conhece. E quantas vezes eu não chegava na sua casa para tomar um cafezinho e depois de muito conversar, de muito falar sobre o direito, que a gente sempre conversava, sim, afinal de contas você é minha colega de profissão, não sei se seus ouvintes sabem aqui ou não. Nós somos e outra coisa muito interessante é que nós nos conhecemos nos corredores da universidade. Nos corredores da universidade. Os corredores e foi da assim um carinho, um amor à primeira vista, não é, com querido? certeza. Mas continua porque você vai chegar no que eu quero ouvir. Com certeza. Bom, a academia, a faculdade, ela traz muito essas coisas agradáveis pra gente. Foi lá que nós nos conhecemos. E foi lá
E você estava falando que em casa, após muitas conversas, o que nós fazíamos era orarmos. Sim. Sempre tirava aquele momentinho para falar com Deus. E eu nunca perdi a esperança. Nunca. Por isso que eu falo para vocês que estão nos ouvindo. Nunca deixe a esperança morrer no seu coração. Porque se você deixa a esperança morrer, o sentido da vida se acaba. E a alegria também. Com certeza. Não é? A alegria se acaba porque nós temos que ter no nosso coração muita fé em Deus. Você é órfão de pai e mãe, menino com 13 anos, mas realizou seu sonho. E aqui estou. Não é? E falando... está aqui. E quantas vezes nós também juntos conseguimos ajudar amigo, não é? Então, eu acho que isso é muito importante, olharmos com o olhar de amor. Eu tenho certeza que você, doutor, muitas vezes você trabalha para um amigo, ou seja, para quem for, para um cliente. Quando você olha o processo, às vezes você vê o processo com o teu olhar lá do passado, para o que você queria fazer, né? E você não desiste, você vai caminhando até o final do processo, seja o que for, você vai estudando, porque eu sei que você não desiste. Jamais. Que você é assim. Olha, eu não tenho nenhum operador do direito na família, não tenho nenhum advogado. Comecei sozinho, sou muito grato a Deus, porque quando eu comecei a senhora me ajudou bastante. A Soninha, né? Como é conhecida aqui por vocês. A Soninha me ajudou bastante, juntamente com o Dr. Osmário. Eu guardo muito essa gratidão, porque quando eu comecei no direito, foi muito difícil. Comecei com a cara e com a coragem, sem ter escritório, atendendo em sala da OAB. Foi muito dificultoso. E uma coisa eu posso falar para os jovens que estão nos ouvindo. O intuito aqui do programa hoje é falar sobre a Lei 13.467. Mas no início eu falei para a Soninha, olha, eu não quero simplesmente falar sobre a Lei 13.467 da reforma trabalhista. Eu quero falar também com esse jovem que está nos ouvindo. Eu quero falar com esse adolescente que está na sua casa e que muitas das vezes está perdido, não sabe o que fazer da sua vida. Não fique perdido. Tudo tem uma solução, desde que você tenha força de vontade, desde que você queira, desde que você tenha o desejo. Então jamais deixe esse desejo que está no seu coração de fazer a diferença, de ser alguém, morrer dentro de você. Não deixe que ninguém te tire o seu sonho. Se alguém falar alguma palavra que te desanime, no final do dia, quando você for deitar, olhe para cima, olhe para o céu. Tem alguém lá te vendo. Esse alguém é Deus, é Jesus. E fala para ele tudo aquilo que você está passando. Verdade. Deus, ele é muito grandioso e ele sabe da nossa necessidade, da nossa vontade. Meus amigos e minhas amigas, eu acho que está caminhando aqui o meu tempo, né? É o seguinte, agora nós vamos fazer um sorteio para todas, quem vai fazer o sorteio é você, e para todas as pessoas, para todos esses queridos ouvintes, telespectadores, nós ficaríamos falando até amanhã, né? Sobre as leis, sobre muitos temas, e você vai voltar aqui sobre também, o Código Civil, mas você, o CPC que mudou em 2015. Só fazer um convite. Também a rede social, quanto facilitou, não é, para os advogados também, o trabalho em home, enfim, nós temos muito que conversar ainda, não é? E então, antes disso, vamos fazer um sorteio, e antes de finalizar, você ainda vai falar um pouquinho sobre esse trabalho agora, da possibilidade do trabalhador trabalhar em casa também, né? Querido, por favor, aqui nós estamos sorteando uma lembrancinha aqui, que é sentir, lembrar, abraçar e presentear, viu?
E para você que está nos acompanhando, o sorteio aqui, quem vai fazer é o Dr. Renan, só não pode ser lá para Portugal, para virar do árabe. Vamos balançar bastante. Senão nós aqui. temos que ir lá entregar pessoalmente. Ó, só tem um papel maior aqui. Esse aqui funciona também? Funciona, funciona. Então, para depois não falar que é marmelada, deixa o maior. Não tem nada, você escolhe. Oh, meu Deus, peguei logo de longe, da Alemanha. Então escolha o primeiro que você pegou, o grande mesmo. Agora. Esse aqui é de Madalena do Piauí. Também está longe. Também está longe, né? Olha, vai chegar uma horinha que nós vamos mandar lá para longe também, viu? A Sandra de Santo André. Olha aí, Sandra. Você ganhou aqui um presentinho, uma lembrança, viu? Com muito carinho aqui do nosso programa, está aqui. Já está anotado o teu nome, aqui com a nossa querida Cris. É só você dar um alôzinho para cá, para vir retirar o teu presente, viu? Meu querido, antes de finalizarmos o nosso programa, porque eu falo sempre, esse programa chama-se Momentos, e os momentos são tão rápidos, né? Momentos tão gostosos e passam Por isso que a gente deve aproveitar cada momento da nossa vida como se fosse o último, né? Que você falasse que tem uma convidada aqui nos assistindo, querido. Por favor, apresente essa convidada. Doutora, por favor. A doutora Silone é especialista em direito da pessoa com deficiência. Nós nos conhecemos há bastante tempo, eu até brinco, né? Porque a gente se conheceu no Damásio, que é uma escola um curso preparatório para concursos, né? Eu a conheci lá no Damásio. E eu estava entrando em uma sala para estudar, a cumprimentei e ela sequer me cumprimentou. Depois de... Ela está dizendo que não é bem assim, não. Foi desse jeito a história. Eu estava estudando para o TRT2 e eu acho que ela para o TRT15. E aí depois passou um bom tempo, eu fiquei sozinho no escritório, o Dr. Bruno, que na época a doutora Silone trabalhava com ele, né? Sim. Me deu a oportunidade de conhecê-la melhor, a gente marcou um café, depois de umas 3 reuniões, 3 encontros, e a doutora Silone veio ser minha sócia no escritório. Nós estamos aí na labuta, né, na advocacia. Parabéns, doutora. Ela é especialista em direito da pessoa com deficiência, tem um filho autista também, tem uma história muito bonita. Então, a princípio, eu convidei para que ela fizesse parte da nossa mesa. E ela falou, não gosto muito de falar, mas eu acho que com jeitinho eu vou conseguir trazê-la. Principalmente para falar sobre esse tema tão importante, gente, o autismo, que também está aí com a lei aí precisando ser mais abrangente, falarmos mais sobre essa deficiência tão difícil de ser diagnosticada, não é? Mas, meu querido, estamos praticamente encerrando o nosso programa e amanhã é o Dia dos Advogados, não é? Então, eu gostaria que você deixasse os seus contatos e a sua mensagem final para todos os nossos amigos, telespectadores queridos, os nossos ouvintes aí do Brasil, do mundo e para sua família. Enfim, legal. Fique à vontade, querido. Soninha, no meu juramento, eu jurei defender a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Em um momento em que o nosso país, em que o Brasil, vem tendo tão ameaçada a sua democracia, nada mais justo e nada mais digno do que no meu dia, no dia do advogado, eu lutar para que o Estado Democrático de Direito no Brasil, que os nossos antepassados tanto lutaram para que o nosso país não perca jamais o Estado Democrático de Direito. Amanhã, às 10 horas, vai ser lida uma carta no Pátio das Arcadas, que foi elaborada pela Faculdade de Direito da USP, lá do Largo São Francisco. Que lindo. E essa data de 11 de agosto, ela é comemorada porque foi a data em que teve o primeiro curso jurídico no Brasil, que eu não recordo agora o ano,
mas foi 11 de agosto, por isso que é comemorado o Dia da Advocacia. Então a mensagem que eu deixo hoje para todos os colegas advogados, inclusive para mim, nós juramos defender a democracia e o Estado democrático de direito. Isso está no juramento que nós professamos no dia que fizemos a nossa colação de grau na faculdade. Em nenhum momento nós podemos deixar o Estado democrático de direito brasileiro ser interrompido ou perseguido. A nossa profissão, ela é a mais bela das profissões. Não que as outras não sejam, todas as outras são belas, mas nós temos um dever social importantíssimo. E é com esse viés social, com essa força de vontade, com esse desejo de lutar pelos direitos dos nossos clientes que nós devemos permanecer. Com essa mensagem eu quero desejar a todos os advogados um feliz dia, um feliz 11 de agosto. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade do podcast da Soninha, do Cancan pela oportunidade, doutora Silone, a todos os nossos internautas, telespectadores, ouvintes, web rádios que estiveram aí nos acompanhando. Espero ter esclarecido aqui alguns temas. O direito é uma área muito ampla. Se por um acaso deixei alguma coisa aqui de falar, tenho certeza que em outro momento a gente pode estar trazendo aqui para o programa. Me coloco à disposição, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e um grande abraço a todos. Meu querido, muito obrigada a você, a doutora Silone, que está aqui. Muito obrigada também a cada um de vocês que nos assistiram, que nos ouviram, a todos os nossos amigos, enfim, todos nós fazemos parte de tudo isso que acontece no nosso país. Bem, e a minha mensagem final é que a justiça está na mão de cada um de nós, especialmente amanhã, na mão desses brilhantes lutadores que são os advogados. Cada um tem a sua forma de atuar, cada um tem o seu jeito de lutar, mas acima de tudo é o amor que prevalece, o amor de não desistir, o amor ao estudo, o amor ao conhecimento, o amor à defesa e o amor à justiça social. Então fica aqui os meus cumprimentos a todos os advogados que defendem amplamente a liberdade, que defendem amplamente a nossa Constituição e ao Brasil. Um grande beijo, um ótimo restante de semana e até a próxima semana com aqui a nossa querida doutora, que já está confirmado, Adriana Gomes, falando também de alienação parental. Um grande beijo e até a próxima semana. Com muito carinho. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.